Olá! O projeto Pretzel Talk é uma iniciativa da Sinagoga Betel. Conta com a parceria estratégica da Associação dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém e apoio do Museu Judaico de São Paulo e a Hebraica. Tenho certeza que será uma conversa maravilhosa. Oi, tudo bem com você que está acompanhando a gente aqui hoje no Pretzel Talks? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, sou apresentadora do podcast Eu Com Isso, do Instituto Brasil Israel, e estou aqui hoje para bater um papo com alguns brasileiros que tomaram uma decisão na vida deles, que foi ir para Israel fazer universidade. Então, vou deixar com que eles se apresentem rapidinho, vou passando a bola aqui para cada um. Bom, primeiro a Tamar. Tamar, conta pra gente quem é você, há quanto tempo você está em Israel, onde você estuda e o que você estuda? Bom, meu nome é Tamar, eu tenho 18 anos, eu tô aqui em Israel desde finzinho de abril, e eu estudo em Jerusalém, na Betzalel, eu tô estudando Omanut, ou Fine Arts, é o equivalente, e é um curso totalmente virado, né, para as artes, e eu estudo ele totalmente em hebraico. E a gente está também com o Ben. Então, conta pra gente quem é você, quanto tempo em Israel e o que você estuda. Meu nome é Ben, tenho 20 anos, sou carioca. Eu estou em Israel faz 2 anos já, desde de agosto de 2019, mais ou menos. Eu estudo Handasat Meronot, engenharia mecânica no Technion. Estou no segundo ano, indo para o terceiro, é muito complicado. Totalmente hebraico também, e é isso. Quem também está com a gente é o Maurício Almeida. Maurício, conta pra gente quem é você, o que você estuda, quanto tempo você está em Israel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício, tenho 27 anos, sou paulistano. Eu estudei National Security, Segurança Nacional, na Universidade de Haifa. Então, eu estive em Israel de outubro a mais ou menos maio. Então, foi uma experiência, assim, excelente, e eu posso dizer aqui em primeira mão que já tem me aberto portas profissionais significativas, assim, mesmo eu ainda, né, concluindo o mestrado, já tem refletido significativamente na minha carreira profissional aqui. Então, foi um tempo excelente, assim. Legal. E também estamos aqui com o André Chucide. Conta pra gente, então, o que você foi fazer em Israel, quanto tempo, que curso? Sim, boa tarde todo mundo. Eu sou ex-aluno da Universidade de Tel Aviv, fiz um curso internacional em 2012, 2013, fiz um mestrado em resolução de conflitos e mediação. Já estou de volta no Brasil desde 2014, na verdade. Trabalho para o escritório internacional da Universidade de Tel Aviv, para o Brasil e para a América Latina, assistindo brasileiras e brasileiros e latino-americanos no geral nos procedimentos de aplicação dos programas. Então, essa é a minha conexão com a Universidade de Tel Aviv, desde ex-aluno até representante. E aí, gente, queria ouvir um pouquinho de cada um. Acho que podemos começar pelo Maurício. Por que Israel? Por que a ideia de ir para Israel? E o que vocês acham que teve de mais diferente entre a educação que vocês tiveram em algum momento no Brasil e depois lá? Então, para mim, Israel sempre foi um sonho, assim, eu tive uma identificação muito grande com o país, pela história, pela cultura, né, por tudo que Israel representa, e conforme eu sou internacionalista de formação, né, e conforme eu fui me aprofundando na área da segurança, nas análises que eu fazia, nos cursos que eu fazia, tudo voltava a Israel, né, tudo que é de ponta, tudo que é inovador, tudo que realmente muda esse campo, seja na área de cybersecurity, seja na área de segurança nacional, né, como o André falou, conflito, tudo Israel tem um papel preeminente. Então, já que eu ia realmente fazer um mestrado e me especializar nesse campo, não tinha outro país onde eu ia ter algo equivalente, né? Então, foi muito natural a escolha por Israel, que juntou toda essa proeminência na área com o meu objetivo pessoal de me aproximar do país. Então, foi mais ou menos isso. E a principal diferença que eu percebo em termos educacionais, primeiro que o custo é muito menor do que o equivalente em outros países, além da qualidade, na minha opinião, ser bastante superior nesse campo específico, né, e o israelense, ele tem um método de pensar muito estratégico por natureza. Então, eu achei o meu programa em Israel extremamente objetivo e extremamente direto. Então, apesar de ter uma teoria robusta, as pessoas, os professores, eles são muito voltados a que você entenda o
como você olha para determinada situação, e não necessariamente uma situação específica ou um campo mais restrito. Então, eu vejo que a aplicabilidade é muito maior. Então, essa para mim é a maior diferença em relação a outros métodos que eu já tinha visto. E, Maurício, antes de eu passar a bola para os outros, você é deficiente visual. Conta para a gente Sim. como que foi essa questão da acessibilidade da sua educação enquanto você esteve lá. Olha, é um fator, assim, que dava para a gente ficar falando horas sobre isso, mas, assim, a sociedade israelense como um todo, e olha que, assim, eu sou brasileiro, não judeu, nunca tinha tido experiência em Israel, não tinha, assim, contatos no país, eu fui de maluco, no meio da pandemia, assim, né? A deficiência em Israel, ela é totalmente normalizada, então, para o israelense, você ser cego ou não interessa a mínima para ele vai esperar o mesmo de você do que de qualquer outra pessoa. Se você tiver algum problema ou algum desafio específico, cabe a você dizer para ele que você ou não vai conseguir fazer isso daquela forma, ou você precisa de alguma ajuda específica. Então, ele não vai assumir que você não consegue, né? E isso em Israel, o que eu percebo é que, devido a todos os conflitos, toda a situação que o país tem vivido, isso é por necessidade mesmo. Enquanto outros países que são desenvolvidos têm uma postura parecida, mas por força legal só, né? Então é uma coisa mais legalista. Tipo, tem uma lei que diz que eu tenho que fazer isso, então eu faço. Em Israel, isso é por necessidade mesmo, porque várias pessoas que eu conheço que não têm deficiência nenhuma têm um parente, um avô, um tio com alguma deficiência, né? Então, as pessoas precisavam aprender a lidar com isso de uma forma melhor. É claro, né? A gente sempre encontra parcelas que a gente pode melhorar, mas a minha experiência nesse sentido foi excelente e foi assim, não existe outro país que tenha essa normalização natural, que é como eu comecei a chamar isso depois que eu estive lá. E, Ben, queria agora ouvir um pouco de você. Você já está aí há um pouco mais de tempo, 2 anos, foi estudar um negócio para lá de complexo. Por que você decidiu fazer isso em Israel? Foi pensando no futuro já, em ficar aí? E se você quiser também, conta um pouco para a gente sobre a questão do hebraico, né? Estudar engenharia já parece difícil em português. É complexo mesmo, queria falar isso. Quando eu estava no Brasil ainda, na escola ainda, até o 3º ano do ensino médio, eu, ser muito sincero, não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida, sabia que eu ia acabar caindo para alguma engenharia, algum curso de exatas, assim, porque sou eu. Mas aí chegou meio que final de 3º ano de ensino médio e eu descobri o programa internacional do Turn-On, porque foi assim que eu entrei. Primeiro eu comecei estudando inglês e eu fiz a transferência para o hebraico meio que recentemente. Já estudava hebraico, mas faz tipo, mais ou menos 2, 3 semanas que eu oficialmente estou hebraico. Muito feliz. E eu vim para cá, foi meio que foi tipo um shot in the dark, sabe? Foi uma coisa que eu pensei, pô, vou aplicar para cá, para as melhores faculdades de engenharia do mundo, não vai dar certo. Aí deu. Aí eu lembro até hoje, no dia que chegou a resposta da application, minha mãe me acordou de manhã, eu já tinha sido para o FRJ um dia antes para fazer engenharia de materiais, que eu fiz só pela experiência. Aí decidimos tudo. No segundo que chegou, vou para Israel em 5 meses. Foi isso. E, como eu falei, eu fiz o FRJ, eu fiz 6 meses de engenharia de materiais, que é ciclo básico, então bem parecido com tudo. E isso me proporcionou ver a principal diferença para mim até hoje, que é a infraestrutura da faculdade. A UFRJ, no Rio, que é considerada uma faculdade top no Brasil, e é muito boa, pela minha experiência lá, dá uma infraestrutura para o aluno que é, do ponto de vista de quem está dentro, é muito boa, tem todos os laboratórios e tudo mais. Só que depois que eu cheguei aqui e comecei a ter as minhas aulas de laboratório, passear no campus, morar nos meus dormitórios com os meus amigos, eu vejo que é uma coisa surreal, que aqui a estrutura que dão para a gente, não só das salas de aula, mas também do apoio mental, que é muito importante para estudante internacional, que nem a gente, é essencial, é gigantesco. E a questão do hebraico foi uma coisa que eu cheguei aqui e minha ideia era estudar inglês. Assim, eu não tinha um hebraico bom, eu estudei no IES, não sei se as pessoas sabem, é uma escola do Rio de Janeiro, e eu sou alfabetizado, sabia hebraico, assim, mas muito basicão, que nem acho que a maioria das pessoas da minha turma sabiam. E eu comecei a estudar inglês e do nada eu decidi, vou tentar hebraico, por que não, sabe? E eu tentei, foi se adaptando, e é fazível, mas a questão é que é muito diferente. Por exemplo, o que eu faço é engenharia, muita matemática, mas, por exemplo, o que a Tamar faz, tenho nem dúvida que o hebraico é muito mais difícil do que eu faço, só de conhecer assim. Mas é adaptável, é fazível,
E é muito gratificante você sair do Brasil, que você fala a sua língua, português, para a gente é dado como garantia, vir para cá, fazer um negócio difícil, ainda mais outra língua, depois que você consegue, você nem consegue imaginar. As pessoas me veem como um gênio de vez em quando, mas na verdade é trabalho duro e é isso. Então, Tamaro, já pega aí esse gancho. Você chegou mais recentemente, né, esse ano. Como está sendo a sua adaptação? Por que você decidiu ir para estudar essa coisa mais da área de artes? Foi por achar que é mais valorizado em Israel do que no Brasil? E como tem sido o hebraico e essa adaptação para você? Tá, primeiro de tudo, peço um pouco de desculpa, eu tô rindo porque meu processo foi muito engraçado, foi, muito parecido com o que o Ben falou, então eu tô me reconhecendo muito no que ele falou. Desde quando eu era pequena, eu sabia que eu queria estudar alguma coisa das artes, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, então era foi uma coisa que tive sorte que eu já sabia. Quando eu tinha uns 15 anos, por aí, eu fiz um curso fora, né, e aí chegou essa ideia de vou estudar fora, certeza. Mas a minha ideia, inicialmente, era Estados Unidos, mas, não sei, acabou mudando para cá, porque tem esse negócio também, né, acabou sendo uma opção porque é bem valorizado aqui. Eu tenho família, e também muito desse negócio da religião, né, que é mais fácil de manter, e eu também, então, tem família, fica mais fácil também, e também pelo método, né, pela experiência, então eu não só vou ter coisas práticas, mas eu vou ter, não só teórica, mas eu vou ter também prática, e eu também vou poder experienciar isso em uma língua diferente, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então, essa era a ideia, né? E o engraçado é que eu cheguei a fazer uns 2-3 meses no Brasil, no começo do ano. Passei na FAP, né? Artes Visuais. E eu pensei igual, vamos aplicar, mas eu não acho que eu vou passar. Então, imagina a minha surpresa quando eu recebo, né? Que eu passei na Betzalel, que, segundo as pessoas, super difícil de entrar e tudo mais, eu tinha certeza que não ia, quase desisti de me aplicar, minha família que falou para me ajudar a empurrar, falou que eu ia passar, certeza. E eu realmente fiquei muito assustada, porque eu tinha uma boa formação atrás do hebraico, né, o meu pai é israelense, então eu tinha, além do hebraico da escola, eu tinha o hebraico de casa, mas nunca achei que eu ia poder aprender tudo em hebraico. Hebraico das 10 da manhã até 6 da noite. É um intensivo. Palavras novas, mas eles dão um apoio bom. Se você não sabe alguma coisa, você pode perguntar de boa. Tem esse negócio de fazer provas, se eu quiser, eu posso escolher fazer em inglês, né? Porque assusta estudar filosofia, arte moderna, tudo em hebraico. Mas tá sendo demais. Vou pedir desculpa para quem está acompanhando a gente, porque eu tenho dificuldade de chamar o André Chucide para falar, né? Então vou me referir a você como Chussa, se você também não se importar. Por que você decidiu ir para Israel e também como que isso acabou moldando tudo que veio depois, de ajudar outras pessoas a irem também estudar em Israel? Por que você acha que isso é importante, ter essa oportunidade? Beleza, Anitta. Te concedo permissão para me chamar de Xussa, que é meu apelido aqui dos amigos, no meio de todo mundo, sem problema nenhum. Então vamos lá. Minha formação, que nem o Maurício, foi em Relações Internacionais também. Fiz aqui na PUC São Paulo. E aí, no final do meu curso, eu estava buscando uma próxima oportunidade, que naquele primeiro momento não era necessariamente ir fazer uma pós-graduação, né? Que foi o que eu acabei indo fazer. Mas eu tinha muito interesse de ter uma vivência mais longa em Israel, por ter participado do movimento juvenil, onde inclusive conheci a Anitta, ter vários amigos que foram passar um ano fora e eu não fui com eles, e aí no final da faculdade eu achei que era o meu momento de ter essa experiência, e aí em certo ponto estava buscando o que fazer, caí no site da Universidade de Tel Aviv, encontrei diversas oportunidades de pós-graduações em inglês que tinham a ver com relações internacionais de alguma forma. Me deparei com essa de resolução de conflitos e mediação, e falei, muito interessante, já o útil ao agradável, né, uma continuação na minha graduação, com esse meu desejo de passar um tempo fora,
morando em Israel. E aí eu apliquei, passei, achei o curso sensacional também. Tenho a mesma leitura que o Maurício, assim, sobre essa coisa da praticidade, do te dar ferramentas muito úteis no curso, e muito também da bagagem dos acadêmicos, né? Bom, a gente fala, eu acho até engraçado falar de Israel e resolução de conflitos, porque cá entre nós não tem nada resolvido lá, então, né, da onde eles podem clamar que são experts em resolução de conflito. Eu acho que realmente tem uma questão aí, mas independente disso, meus professores foram negociadores da paz, estiveram ali nas mesas de negociação de Oslo, outros foram diplomatas em países importantes, em momentos importantes da história. Então, gente que tem muita bagagem mesmo, muito para passar, assim, de experiência pessoal também, e acho que isso foi muito enriquecedor. Então, para mim, que tive essa formação de internacionalista, que como chamam quem se forma em relações internacionais, que eu, pessoalmente, acho que é muito teórico, é muita teoria, muito aqui com as ciências sociais, né? Então, bebe muito de ciências sociais e aplica para o internacional. Esse mestrado que eu fiz em resolução de conflitos e mediação trouxe, sim, muitas ferramentas práticas, tanto no âmbito da mediação de conflitos, onde eu aprendi ferramentas e ganhei horas, créditos que eu posso usar depois para, sei lá, formar um mediador de conflitos oficial aqui no Brasil, até cursos de negociação, cursos de te colocam numa grande empresa representando um papel e você tem que ir navegando nessa simulação. Enfim, foi para mim uma formação continuada que fez muito sentido para minha graduação prévia, e ainda consegui aproveitar o meu ano e 8 meses total entre Israel e viagens internacionais que eu fiz, que é o que eu estava precisando. É isso. E uma coisa que eu acho que é bem curiosa na nossa vida, no caso do Maurício, vou fazer uma outra pergunta, mas começando por vocês, e me incluo nisso, a gente está muito acostumado a ser uma minoria religiosa, né? No Brasil tem muito pouco judeu, e aí você muda para um contexto onde é muito raro que as pessoas não sejam, assim, muito raro, mas que é o Estado judeu, né? A maioria das pessoas é judia. Como que isso fez diferença para vocês vivenciar o judaísmo dessa outra forma durante esse período de estudo? Se a Tamara quiser começar contando um pouquinho, já que você mencionou esse tema, como isso tem influenciado a sua vivência em Israel? Você quer dizer, tipo, o hebraico em si? Ou... Não, a vivência de ser judeu num país judeu, em que você não precisa fazer um esforço para cumprir Hanukkah. Hanukkah não, desculpa, olha eu, é que é Hanukkah agora, mas você sai na rua e vai ver uma Hanukkah. Você não precisa, o dia que é Yom Kippur, você não precisa pedir uma dispensa da aula. Não vai funcionar nada mesmo. Então, como que é essa vivência imersa no judaísmo? Então, chega a ser engraçado, porque, assim, eu consegui pegar Yom Kippur pela primeira vez esse ano aqui, né? Nunca passei. Foi um choque. Porque, assim, eu cheguei a estudar uns meses, né, na FAP, no começo do ano. E aí eu lembro meus amigos já falando, tipo, a gente saiu da escola. Cheguei a estudar em escola judaica, né? Então, não era questão. Então, a gente tava, tipo, desesperados. A gente ia pra faculdade, precisa pedir... licença, e aí tem que falar e pedir carta do rabino, e sei lá, eu já tava desesperada. E aí, eu cheguei a nem pegar isso, né, porque recebi carta da Betzalel, e aí eu já miei tudo, mas cheguei aqui, Yom Kippur, o dia inteiro, todo mundo fora na rua, conversando, assim, tipo, não tem um carro na rua. É Réveillon no Rio, totalmente. Tipo assim, lotado, todo mundo de branco. Tipo, é uma experiência fora do normal. E, por exemplo, Hanukkah, né? Hoje é a segunda noite. Hoje eu tive aula até às 6 na faculdade. Então, eu saí da aula e aí todo mundo falou, tipo, tem acendimento de velas para quem quiser. E aí eu fui lá e tava todo mundo acendendo, todo mundo cantando junto, tipo, fazendo a reza junto. É uma coisa muito, né? Não é uma coisa que você vai ver muito no Brasil. Então, é muito, tipo, exciting, né? Disso. E Shabbatot também, por exemplo, em cidades mais, assim... Por exemplo, Ranana, tipo, são mais religiosas, mais família, tudo mais, é uma quietude local, tipo, localmente é diferente, o local todo quieto, não passa muito ônibus, todo mundo vai pra sinagoga, ou vai, tipo, pro parque com os amigos, coisas assim, sabe? Então, tipo, você sente muito, muito legal ser parte disso tudo.
E você, Ben, vi você concordando aí com algumas coisas que a Tamara estava falando. Como que você tem vivenciado essa questão? O que eu concordei foi porque eu tô em Ranana agora também. Eu tenho família aqui e eu passo os Hagim aqui. E é 100% do que ela falou, totalmente. Tá falando que meu pai tá do meu lado aqui. Aí eu só falei pra ele, pô, viu? Aí a questão do judaísmo, para mim, aqui em Israel, é um negócio que, para mim, tipo, comparando com a experiência de novo de FRJ que eu tive, que foi a primeira experiência que eu senti que eu saí um pouco da bolha da comunidade judaica no Rio, é que, por exemplo, lá, quando era, eu não sei, por exemplo, acho que foi Pêssar, quando eu estava estudando no FRJ, e, tipo, eu não sou religioso nem nada, mas eu como matzá, eu não faço nada, eu como matzá em Pêssar, por exemplo, eu levo pra faculdade um sanduichinho lá de matzá. Aí a galera, tipo, faz perguntas, mas a galera, de vez em quando, não sabe muito limite, sabe? E é meio complicado. Aqui, eu sinto que eu posso ser livre, fazer... Eu adoro que em Yom Kippur realmente as coisas não funcionam aqui. Eu acho que dá uma vibe maneira. Eu acho que tipo, as pessoas realmente sentem o judaísmo, que é uma coisa que cresceu muito em mim desde que eu cheguei aqui em Israel. Eu comecei a frequentar Kabbalah de Shabbat na faculdade, na sinagoga do Ternion, porque estava com meus amigos e a galera... vamos, e cresceu muito o judaísmo dentro de mim. Eu sinto que é muito presente na vida. Eu acho que, pô, nesses dias na faculdade agora, de Hanukkah, tava tendo distribuição de sufganiot de graça todo dia da semana, em cada faculdade diferente. E você sente o judaísmo crescer em você, você sente em casa, você sente confortável, você não tem que ter vergonha de ser judeu. E isso, para mim, é um fator também muito grande, que eu não falei disso antes de ter vindo para Israel, que lá eu tinha um pouco de vergonha de, sei lá, sair da sinagoga com meus pais de vez em quando, e, tipo, andar de kippah na rua, de vez em quando minha mãe falava, Ben, tira kippah, porque, não sei, as pessoas de vez em quando podem entender errado e tal, e eu adoro isso aqui em Israel, como a gente se sente em casa, sabe? E você, Xussa, você morou em... a Tamara quer complementar alguma coisa? Fala, pode falar. Eu queria só colocar um parênteses que chega a ser muito legal esse negócio, por exemplo, que teve acendimento de velas da Hanukkah, porque eu, em particular, eu acho que eu tô num ambiente também mais assim, tô na Betzalel, eu tô estudando artes. Óbvio que eu tô num ambiente não muito religioso, vamos dizer, né? Apesar de que, tipo, eu sou religiosa, tipo, eu respeito o Shabbat e tudo mais, eu não estou num ambiente que as galera tipo, totalmente, sabe? É claro que a gente vai achar variações bem, né? Tipo, diferentes. Então, chega até a ser legal que mesmo assim a galera acende, traz as coisas, tipo, também trouxe sufganioto pra comer, tava fritando lá na hora, mas tipo, que tem também, apesar de... É mais do que religioso, né? É cultural, é o que eles fazem, que nem ter panetone no mercado no Natal. É isso, é bem isso, tipo, chega a ser chocante. Quando eu vi semana passada eles colocando uma Hanukkah lá, tipo, já preparando tudo mais, eu olhei e falei, tipo, que legal, sabe? Eles, tipo, não é uma coisa no Brasil que... Aqui as crianças têm uma semana de férias da escola, tipo, é um feriado. No Brasil, eu falei para meus amigos, minha família, eu fiquei um pouco em choque, porque no Brasil é basicamente, tipo, passa o dia inteiro, a gente reserva 15, 20 minutos, assim, dança, canta, tchau. Sabe? É uma coisa diferente. Uhum. E, Xussa, você morou em Tel Aviv, que acho que é talvez a cidade mais laica, né, de Israel. Mesmo lá você conseguia sentir essa diferença? Você sentiu mais dentro desse ambiente judaico? Deu para vivenciar seu judaísmo de uma outra maneira? Olha, eu pessoalmente nunca tive um vínculo muito religioso com o judaísmo, nem no Brasil, nem em Israel. Então, eu não diria que para mim, pessoalmente, sendo Tel Aviv a cidade mais laica, mas talvez em outras cidades também, se eu teria mergulhado um pouco mais na religião, mas aí é um pouco mais por conta de minha criação pessoal mesmo e meu vínculo com o judaísmo sendo muito mais cultural do que religioso, né? Agora, o que era muito importante para mim, né, e ainda é que eu tenho primas de segundo, terceiro grau, inclusive uma tia-avó que mora em Tel Aviv, né, são israelenses, e sempre tinha o marco de passar o Shabat com elas, né? Então, isso é algo que minha família aqui no Brasil não costuma fazer, de se encontrar para passar o Shabat juntos. Então, esse marco específico de todos os Shabbatot e jantar com a minha família
era muito especial, era um momento de congregação que para mim era muito importante e que eu conseguia imaginar eu com a minha família e mais milhões de famílias naquele mesmo país tendo esse mesmo rito, né? Então acho que isso é algo que é o que você estava falando, aqui no Brasil a gente é minoria e mesmo que você vá ter o Shabat com a sua família, você sabe que você é uma gota no oceano dentro de um Brasil inteiro que nem sabe o que é um Shabat. Quando você está em Tel Aviv ou em Israel no geral e você vai passar um Shabat com a sua família, você se sente parte, né, de uma comunidade que é o país inteiro, ou a maior parte do país, né, porque também vamos lembrar que tem minorias importantes no país. Então acho que isso é uma grande diferença mesmo. E aí queria ouvir um pouco do Maurício, que como ele já contou para a gente, ele não é judeu, mas como foi vivenciar essa experiência no Estado judeu, sabendo dessas restrições, né, com menos coisas abertas durante o Shabat, mesmo Haifa sendo uma cidade com uma diversidade um pouco maior de religiões e de culturas do que, por exemplo, Jerusalém, onde a Tamar mora, mas como que foi para você vivenciar essa experiência mais dentro de um ambiente judaico? Então, na verdade, eu fui realmente buscando uma coisa diferente, porque eu sempre tive uma conexão, apesar de eu ser cristão, eu sempre tive uma conexão muito grande com o judaísmo. Eu brinco com meus amigos cristãos que eu brinco assim, né? Para você ser um bom cristão, você tem que ser um bom judeu, depois acrescentar metade, né? Eu falo isso brincando com eles, porque, né, a gente já tem o Novo Testamento ali de a mais, né? Mas então eu sempre tive uma conexão assim muito muito grande. Até pelo aspecto religioso, assim, de Torá, de Bíblia. Então, eu comentava que eu estranhei muito os nomes das pessoas, porque você pega nomes em Israel que são normais, que pra gente do Brasil você só vê na Bíblia, você só vê em livros religiosos. Então, sei lá, Rivka, por exemplo, Rivka em Israel é nome de pessoa, tipo, você tá andando na rua. No Brasil não tem, os nomes comuns são tipo José, né, por exemplo. Então, só disso você já vê uma diferença. No Shabat a gente estranha muito, porque imagina, em São Paulo você ter tudo fechado de sexta a sábado, é onde tudo abre, né, é onde você sai, você não sai. Então no começo é estranho, é uma adaptação, mas eu sempre vi muito, né, eu vi como parte do país. Você está no país, você precisa se adaptar àquilo que aquele país oferece, e meio que, né, independente do que você segue, o contexto é aquele, né, então eu lembro que a gente ia em missas, por exemplo, cristãs no sábado, porque Israel, o dia religioso é tecnicamente sábado, né? Então foi interessante que mesmo a gente consegue se adaptar a essa atmosfera e fica meio que, mesmo que você tenha uma crença diferente, o país fica mais reflexivo naquele dia, né? Então você consegue se dedicar melhor. E uma coisa que eu percebi é que o espiritual é visto como de uma forma um pouco mais natural também. Tipo, não é tão estranho você dizer, olha, hoje é um dia onde eu me dedico a só isso, né? Só uma coisa mais minha, mais interior, né? Quando você está em cidades gigantes, por exemplo, que nem São Paulo, tudo bem que, né, não é todo mundo que é assim, mas é uma coisa um pouco menos comum, né? Você pegar o seu dia de folga, em vez de você sair ou de você fazer seja lá o que seja, você se interiorizar, né? E como Israel tem uma parcela, a gente sabe que não é todo mundo, né? Como o professor disse que faz isso, mas é legal porque você tem uma parcela que faz, então você consegue também meio que se inserir naquele meio, mesmo que você faça as coisas um pouco diferentes. Então achei bem interessante, mas a gente estranha. Os primeiros 2 sábados é muito estranho. E também queria pedir para, se alguém tiver aí, não posso eu passar a bola, mas queria saber se vocês têm, assim, alguma situação inusitada, sabe, alguma gafe, vocês estavam lá, não estava entendendo hebraico, o Ben já fez cara de que passou alguma vergonha, não sei se é isso mesmo, já passou alguma vergonha nessa adaptação? Não uma vergonha, mas foi uma situação que uns amigos meus, a gente acabou se dando meio mal, assim. O que aconteceu foi, minha segunda semana aqui em Israel, eu estava nos Meonot, e eu tinha uns amigos fazendo o programa de Shnat Hashara, que é tipo passar um ano aqui em Israel, eles estavam morando em Haifa. E aí a gente se programou, tá bom, eles vão vir me visitar na faculdade, eu volto com eles para Haifa depois, descer lá para baixo, para passar o final de semana e tal. Aí a gente, tipo, eles vieram, a gente até perguntou pro cara do ônibus, assim, tudo bem, hoje funciona até que horas, essas coisas e tal. E tudo bem, na hora que a gente sai do terminal para ir, não tem ônibus. Assim, era 3:30 da tarde, a gente já ficou, o que a gente vai fazer? Porque a gente já estava muito longe para voltar e muito longe para ir. Então a gente desceu a montanha de Haifa a pé, que
é um negócio, o Maurício deve saber, é um negócio surreal. Descemos, assim, uns 10 quilômetros a pé, andando num calor desgraçado. Foi culpa minha, o hebraico, porque eu falo hebraico, eu vou conversar com os caras, dá certo. Falei, até que horas funciona? Aí eu achei que tinha ouvido o cara falar, tipo, shesh, que é 6. Aí ele falou shalosh, eu acho. E acabou que a gente se deu mal. Deve ter mais umas coisas que eu consegui pensar, mas essa é a principal história que eu tenho com meus amigos aqui. Mais alguém passou, se enfiou roubado, assim, nessa coisa de questão da língua, Tem uma na da linha do cultura? Shabbat, e eu concordo 100% com o que o Ben estava falando. É mais ou menos assim. A Universidade de Haifa, ela tem várias entradas. E beleza, você sai sem entrar à vontade, uma delas é do lado do dormitório, a outra é no oposto da faculdade, assim, basicamente no oposto da faculdade. Quem já foi à Universidade de Haifa sabe que ela é gigante. E beleza, e a gente não tá acostumado que para no Shabbat. Então tava eu e uns colombianos ali, um pessoal indiano, colombiano e tal, não tinha um israelense ou judeu para lembrar a gente disso. E quando a gente vai ver, a entrada fecha. Você só pode entrar por outra entrada. Então você tem que descer o morro, subir, você dar a volta e subir. Cara, eu falo, foi assim, minha academia da semana. Por quê? Porque a gente não se acostuma com os horários, né? Depois a gente acostuma, mas no começo a gente passa por algumas dessas, assim. Fora que, ao contrário do Ben, da Tamar, eu sei zero hebraico. Eu fui para Israel sabendo Shalom, Todá, Ken e Lo, basicamente. Então, assim, teve umas aventuras aí com ônibus, carregamento de Ravkap, a gente passa por algumas coisas assim. Mas o pessoal é super prestativo, assim. Comigo eu não tive nenhum problema, assim. Muitas pessoas às vezes falam que quiserem ser, né, muito objetivo, tal, não sei o quê, mas não sei se até pela deficiência o pessoal sempre fez mais esforço para explicar, a galera do ônibus vinha traduzir o que o motorista estava falando quando ele não sabia, então tem esse lado também que salva a gente. E uma coisa que acho que deve ser difícil, eu, nesse momento da minha vida, também sou imigrante, também moro fora do Brasil, não mais por muito tempo, mas, na minha opinião, ser imigrante é difícil. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi a sensação de ser imigrante, e se vocês acham que esse processo de estudar numa faculdade israelense ajuda também na integração. Se, por exemplo, o Ben já está há 2 anos em Israel, você se sente parte da sociedade? Você já pensa que se você passar o resto da sua vida aí vai ser confortável para você e tudo bem? Ou ainda sente bastante saudade da realidade do Brasil? Vou ser muito sincero, eu acho que ainda não me sinto parte da sociedade aqui. E o principal motivo, também eu tenho bastante família aqui em Israel, mas o principal motivo é que na faculdade certeza que a Tamar também sente isso, que a galera que costuma entrar aqui na faculdade fez já o exército, fez a tzavá. Então, eu que tenho 20 anos, no Brasil seria, quase estou me formando, sou velho. Aqui eu sou literalmente a pessoa mais nova da minha turma hebraica, a mais nova, não tem ninguém mais novo do que eu numa turma de 200 pessoas. E isso é uma coisa que faz um pouco de falta, porque todo mundo... acho que o exército é uma coisa que em Israel que faz as pessoas se unirem, é uma coisa que toda minha família, todos meus amigos contam. E também, querendo ou não, o hebraico, para mim, meu hebraico não é muito bom ainda, é um hebraico ok, que dá para ir. E é uma coisa que eu converso muito com meus amigos internacionais, que ficaram no curso internacional e não tem nenhum hebraico, que... eu tenho amigos israelenses, eu tenho os amigos que eu chego, bato papo, mas eu no máximo tenho 1 ou 2 amigos que eu posso realmente dizer que são meus amigos, que eu vou sair e ir na piscina com eles de noite, que eu vou poder marcar um churrasco. A maioria eu vejo no corredor e falo macorê, bato um papo de 2 minutos e acabou. É isso que eu tô tentando melhorar agora. Tô tentando melhorar, tentando me forçar a falar mais hebraico, me emergir um pouco mais na cultura, mas eu acho que é difícil sendo imigrante aqui. Eu acho que para você conseguir mesmo tem que ter um hebraico muito bom, que nem no Brasil, sabe? Acho que se alguém vier para o Brasil, um israelense, vai aprender a falar português, pode ser que vá, só que a questão é que, a nossa cultura, que a gente cresce jogando bola na escola todo dia, sabe? Eu acho que muda muito de país para país, mas estou no processo, tenho certeza que algum dia eu vou conseguir, isso não tem nem dúvida. E você, Tamar, você está há menos tempo, mas você consegue se sentir integrada? Essa questão do exército também te chama atenção? Conta um pouco. Então, tem isso muito também, que é da idade, né, do exército. Eu tive um pouco mais de sorte. Eu tinha certeza que ia ser menor. Mas assim, eu consegui... Eu estudo com pessoas que também têm uns 20, acabou de sair do exército. Acho que a pessoa mais velha da minha sala tem 26, se não me engano. Então, assim, tem uma variação bem grande de pessoas, mas eu consegui pessoas um pouco mais perto da minha idade. Então,
Eu achei que ia ser um susto maior, digamos, né? Porque no Brasil todo mundo entra com 17, com 18 já tá lá e tá tudo certo. Mas tem muito isso da cultura. É muito, assim, me senti acolhida. Sim, as pessoas são muito fofas, as pessoas ajudam. Mas é uma coisa diferente. Você vê a galera, tipo, questão de música, questão de tudo. Tipo, pessoas conhecem coisas, já conversam, tem opiniões formadas sobre várias coisas que você chega e tipo, você nem entende, sabe? Você não cresceu ouvindo, discutindo coisas assim, você não cresceu imergido nisso, né? Então, leva um tempo, também acho que vai levar um tempinho até eu me acostumar, porque dá um tempo, eu acho que, tipo, eu tô me sentindo, tipo, na mesma wavelength que eles, aí surge alguma coisa, eu fico, tipo, não, pera, eu acabei de chegar aqui, ainda não sei o que tá acontecendo, não estou na mesma realidade que eles, vamos voltar um pouco, sabe? Tem muito disso, mas é normal, um gringo chegar no Brasil, tipo, ele pode ser muito bem acolhido, mas vai levar tempo, é normal. Justo, e você passou 1 ano e 8 meses nesse processo, deu para sentir em casa ou sempre com aquela sensação de ser um outsider? Eu acho que sempre com a sensação de outsider. Acho que tem uma barreira linguística, por mais que eu desenvolvi um pouco meu hebraico na época, no fim das contas eu sempre acabava indo para o inglês, pela praticidade, pela facilidade, e eu acho que eu nunca fui com essa missão, né, com essa cabeça de vou virar israelense nesse tempo que eu tive aqui, até porque eu não fiz aliar, não imigrei, então não tive muito, nem essa necessidade minha pessoal, e entendo, como o Ben estava falando, que a não ser que você se force, né, nesse começo, aprender o hebraico, a se jogar nisso, é um caminho longo e árduo, né, porque você chega 20 anos para cima, ou 18, como tem a Tamar, que também já é bastante coisa, para se integrar numa sociedade que tem esses marcos tão importantes como o exército, por exemplo, que se você não passa por esse rito, você não tem como se sentir, eu diria, né, é a minha visão, você não tem como se sentir 100% parte da coisa, porque é uma egrégora da sociedade, né, é algo que todo mundo passa por isso. Diria que aqueles imigrantes que chegam em Israel e vão para o exército e passam por esse marco, aí tem uma outra experiência mesmo de país e tem mais facilidade de se integrar. Mas mesmo tendo mais facilidade, não quer dizer que vai se sentir também, né? Conheço brasileiros que fizeram um exército com essa intenção e depois voltaram para o Brasil, porque aqui, né, é onde o coração ainda bate mais forte, família e cultura e tradições. Então, para mim, como nunca esteve nesse lugar, não foi um desafio em momento algum, eu estava bem ali sendo gringo, estava navegando bem entre os internacionais e entre israelenses, falando hebraico, o barco hebraico que eu tinha, ou inglês, mas é isso, me integrei dentro do que deu. Trabalhei, consegui visto de trabalho, então tive uma experiência de uma rotina, vamos dizer assim, normal em Israel, estudei, trabalhei e tudo mais, tinha família. Mas isso de me sentir israelense, isso nunca fez parte dos objetivos, nunca aconteceu de fato também. E você, Maurício, na sua vivência? Então, eu tenho uma visão muito mais estoica em relação a esse ponto, assim. Eu acho que a deficiência, de novo, ela me ajuda a ser uma pessoa extremamente adaptável. Então, eu não tenho muito esse negócio de, mas minha família tá no Brasil, mas minha casa tá no Brasil. Cara, se eu tô em Israel, é em Israel que eu tô, é Israel que importa. Quando eu voltar, eu lido com o Brasil. Porque você tem duas adaptações, dependendo de onde você vai, né? Então, ou você se adapta ou você se adapta, mas eu concordo muito com o André e com o Ben sobre a língua. Eu, por exemplo, não conseguiria chegar e morar em Israel. Se eu tivesse que sair da Universidade de Haifa, por exemplo, e falar assim, não, beleza, você vai trabalhar aqui, cara, esquece, eu precisaria chegar e aprender um hebraico intensivo, e aí é um hebraico, o Israel tem esse serviço, inclusive, que é uma escola de hebraico para cegos, é um instituto, inclusive, excelente que faz isso. Por quê? Porque, cara, vamos lá, a gente, quando é deficiente, a gente não pode fazer mímica, né? Eu não consigo chegar numa loja e começar a apontar as coisas que eu quero, eu preciso saber aquilo em hebraico. E aí vem aquela lenda, todo israelense sabe inglês. Não é todo israelense que sabe inglês. Você vai, e assim, beleza, pode ser todo israelense da Universidade de Tel Aviv, da Universidade de Haifa. Agora,
vamos lá, o cego precisa de ajuda de quem? De motorista de ônibus, de caixa de supermercado, de gente de lanchonete, tudo. Essas pessoas não sabem inglês. E quando sabem, é bem mais ou menos. Se eu não souber uma marca de produto, por exemplo, você não consegue. Então, assim, é muito mais fácil para mim, que falo inglês fluente, né, migrar para os Estados Unidos, para um Canadá, para uma sociedade que não tem essa barreira linguística. A parte cultural, eu acho que pela minha adaptabilidade, até que eu não senti tanta dificuldade, tanto com judeus, quanto com minorias e tudo mais. Mas o que mais pesa para mim, porque para mim a comunicação é ainda mais importante do que para outras pessoas, é uma barreira linguística. Não fui prejudicado estudando a universidade tem uma super estrutura, em nenhum momento eu me senti excluído, ou, eu não sei hebraico, então eu não estou aqui. Mas se fosse para morar, a sorte, entre aspas, é que minha área, né, se eu fosse trabalhar com segurança em Israel, a gente está falando de 3 anos no país, eu teria que realmente tomar a decisão de vida de ficar em Israel, meio que sempre, assim, mas essa é uma coisa que realmente para mim é muito importante, eu teria que, como o André falou, mergulhar no hebraico de cabeça, porque senão eu não consigo. Eu ia ter muito problema pequeno, e aí junto o fato de que Israel tem uma burocracia grande, que é em hebraico, e aí seria complicado se eu fosse ficar lá. Não fui necessariamente pensando em não voltar mais, eu fui, tipo, vou fazer o mestrado e ver o que acontece, foi ótima experiência, voltei para o Brasil, hoje eu trabalho numa empresa internacional, mas baseada no Brasil por enquanto, mas se fosse para eu realmente tomar a decisão de ficar em Israel, com certeza a língua seria o maior desafio, sem dúvida nenhuma. E Maurício, já começando por você, essa próxima pergunta, o que você destacaria de mais interessante na sociedade israelense que te chamou a atenção no período que você teve lá? Eu acho que a principal lição que fica para o Brasil é o quanto os israelenses adoram Israel. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estava lembrando na frase do André, né? Todo israelense passa pelo exército. Alguns adoram, outros não. Outros acham que é ruim, outros acham que é bom, mas eles têm isso em comum, e assim, eles podem criticar Israel entre eles têm debates extremamente acalorados a respeito das coisas, eles têm né, lados políticos diferentes e tal, mas a partir do momento que Israel está em jogo, eles se unem de forma meio que automaticamente unânime para garantir que nada aconteça, assim. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter no Brasil, por exemplo. A gente pode discordar, a gente pode ter lados diferentes, a gente pode ter opiniões diferentes, mas o israelense, quando Israel está em jogo, ou quando você fala assim, olha, tem um risco para Israel, aí todo mundo é da opinião de que não pode deixar acontecer, seja o que seja. Não falo só de conflito, não, falo no geral, assim. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, achei muito importante. E uma outra coisa que me chama atenção é o fato de o modo que a hierarquia é percebida em Israel. Né? O israelense é muito mais aberto para expor o que pensa, para falar o que pensa, para fazer se sentir ouvido. E nesse ponto eu me senti muito em casa, porque eu tive que, ao longo da minha vida, quebrar essas hierarquias, assim, eu tive que chegar nas empresas e já me posicionar e me colocar e tudo mais, até para ter espaço, né? Então, eu falo que eu sou um não israelense que tem chutzpah, né? Porque eu tive que fazer isso. Então, você está numa situação onde isso é normal e não é necessariamente bem mal visto, né? Porque no Brasil você tem que tomar um cuidado com a forma que você se posiciona, para você não ser interpretado como uma pessoa agressiva demais ou incisiva demais. Em Israel, cara, todo mundo é assim, então é isso. Então, nesse ponto, também achei bem mais fácil de me posicionar em algumas coisas. E você, Ben, o que você acha que tem de mais interessante na sociedade israelense que você destacaria? Eu acho que é muita coisa interessante, eu acho, mas, tipo, uma coisa que eu pessoalmente adoro, que todo mundo pensa, eu acho que as pessoas não falam muito quando são perguntadas isso, eu acho que a comida, para mim, aqui em Israel é demais, eu adoro comida israelense aqui, é um negócio hummus com falafel, shawarma, assim, eu já conhecia, lógico, mas me conquistou quando estou aqui, de comer hummus de café da manhã, quando não tem comida, não me julguem. Também uma cultura que é um pouco diferente, acho que as pessoas tipo, não sabem muito aqui de Israel, não sei quem está mais tempo, eu conheci porque amigos israelenses, tem uma cultura de futebol aqui maneira, que eu curto, sabe? Eu, que sou flamenguista, ia em jogo no Rio, aqui comecei a acompanhar o Maccabi Haifa, só porque eu moro em Haifa, o time, e eu vi que aqui tem uma cultura de esporte, sim, tem umas ligas de campeonatos maneiros, o povo israelense ele curte esporte, curte futebol. Isso é uma que eu gostou, fazendo me sentir um pouco em casa, quando eu desço lá da montanha de Haifa para ir para o estádio. E deixa eu pensar mais alguma coisa.
E também acho que, não sei, acho que a galera gosta muito de viajar dentro do país, uma parada que é um pouco diferente do Brasil, como aqui é menor, é mais tranquilo, sabe? As pessoas, eu tenho uns amigos agora aqui em Haluca falaram, vamos pro Mar Morto, um dia, do nada, 7 da manhã e só foram. No Rio a gente podia fazer isso, mas era isso lá para Teresópolis, que é diferente, não um ponto turístico, não um lugar que o mundo inteiro sabe que existe. E eu acho que são coisas que tem muito mais coisas, mas acho que são os principais fatores para mim, que eu acho da cultura israelense muito maneira. E você, Tamara, o que você destacaria? Na cultura em geral, você quer dizer, tipo, ou do dia a dia? Os dois, o que te chama mais atenção na sociedade, de viver dentro da sociedade israelense? Bom, só gostaria de só adicionar esse negócio da viagem, que eu acho muito engraçado, porque para qualquer lugar, sempre quando você viaja, você vai viajar de uma cidade para outra, todo mundo fala boa viagem. E, tipo, não é muito longe, vai ser 1 hora e meia, 2 no máximo. E, tipo, no Brasil, a gente, né, vindo de um lugar, de um país tão grande, não seja ser coisas assim, mó chocantes, a galera vai pra praia no fim de semana, leva umas 3 horas, isso sim, fala boa viagem aqui. Tipo, dá 40 minutos, a galera já fala, tipo, boa viagem e tudo mais. Eu acho muito interessante isso, porque é isso, a galera gosta de levar, tipo, dar umas viagens do nada. Uma menina hoje virou pra mim, tipo, a gente tem aula amanhã e tudo mais, ela falou, hoje eu vou pra Tel Aviv, tipo, depois da aula. E aí, teoricamente, você não pensaria, né? Tipo, hoje eu vou pra praia. Tipo, na minha cabeça, pra essa viagem agora, já que eu tentei dar esse switch, né? Tipo, não é que alguém falaria, eu tô afim de, depois da aula eu vou pra praia, e amanhã eu volto de manhã. Não é uma coisa que você vê muito. Então, você vê isso, eu acho muito legal. A galera é bem mais, digamos, solta aqui, né? Não tem muita preocupação. Eu vou terminar minha aula, vou separar esse negócio da vida acadêmica, eu vou sair, vou passear, vou fazer o que eu quiser. Depois eu volto, mas assim, vamos fazer essa divisão. No Brasil eu tenho muita essa visão de, tipo, a galera sai de casa, vai pra faculdade, volta, vai sair e tudo mais, mas assim, é aquela coisa que você sempre viu, né? Tipo, seu dia a dia, vida normal. Aqui a gente pode viajar o país inteiro, se der vontade. É muito legal isso. E você, Xussa? Um destaque da sociedade israelense que te chama atenção? Eu acho que tem 2 fatores que eu acho muito interessante como eles jogam juntos no país, que é essa coisa do antigo, das culturas antigas que coexistem, né? Então não vamos esquecer que Israel, além de ter uma maioria judaica, e dentro da maioria judaica você tem, né, os sefaradim, você tem os ashkenazim, você tem os mais ortodoxos, você tem de tudo, mas você ainda tem 20% do país que é árabe, parte deles muçulmanos, parte deles cristãos, você tem os drusos no norte, você tem, assim, um caleidoscópio do que é o israelense, que é importante a gente reconhecer que não é só o judeu, né? E que você tem outras culturas, outras religiões, mas que também fazem parte do israelense. Então, acho que, levar esse tipo de tradição ancestral em consideração, de que não é só o judaísmo, é importante para definir a cultura israelense como um todo, né? Então, acho que é extremamente importante ter esse reconhecimento. E, por outro lado, você tem essa coisa de ser uma sociedade extremamente inovadora, do ponto de vista mesmo de materializar ideias tecnológicas ou não, startups ou não, mas vamos dizer assim, uma cultura criada nos últimos poucos anos, né? Dessa coisa do inventar e tentar e errar e tentar de novo, como um modelo de negócios mesmo, que deu muito certo, não à toa Israel é a Startup Nation, mas começa a fazer parte também, eu diria, do israelense atual, né? Que é entender que qualquer que tiver uma boa ideia pode tentar materializar ela com o suporte do governo, com a sociedade entendendo, você não vai ser criticado se você falhar, tem todo um suporte assim. Então é uma cultura moderna criada recentemente por necessidades de negócios, mas também por ser um país que sempre viveu com base na adaptabilidade, né? Pensando na história recente do país.
Então, acho muito louco como, por um lado, você tem esse país da coexistência de vários povos e várias culturas e várias religiões, cada um israelense diferente. Por outro lado, você tem essa coisa da sociedade da inovação, do tecnológico, do moderno, do futuro, que passa a permear o dia a dia, né? Então, para mim, isso é um destaque assim, da cultura israelense atual. Essa conexão muito sinérgica, muito próxima do antigo com o moderno e a criação do futuro, né? Porque o mundo inteiro olha para Israel hoje, olhando muito para essa coisa da revolução tecnológica, inovadora, startups, que Israel vem ganhando destaque no mundo, né? Então, é por aí que vai meu pensamento. E para a gente fechar, a última pergunta, se alguém que está pensando em ir para uma universidade em Israel perguntasse para vocês o que tem de especial e se elas deveriam entrar nessa aventura, o que vocês responderiam? Podemos começar pela Tamara. Uau, assim, primeiro eu começaria pelo negócio da língua, né, porque, tipo, eu tô totalmente aprendendo em hebraico, né, e pra mim, tipo, graças à minha sólida base de hebraico que eu tô conseguindo me virar, porque senão eu estaria totalmente perdida, e nem isso, eu sei que eu não conseguiria fazer parte, porque, assim, as universidades aqui pedem provas, né, não sei como foi pra galera, eu não tive que fazer o psicométrico, mas tive que fazer a prova Yael, que é de hebraico, e a prova Amir, ou Amiram, de inglês. E eles dão uma nota mínima, que a partir daí você pode ser aceito ou não, né? Então, eu começaria o papo com isso, mas eu super recomendaria, super. É porque, de novo, não é só o currículo, mas é a experiência, é o negócio de você morar fora, o negócio de você conhecer pessoas novas, ter esse contato, poder aproveitar, poder ir para escola, ir para faculdade, sair depois, viajar. É você viver junto, né, com os estudos, não é que você vai tirar alguns anos da sua vida para estudar, mas você vai estar, tipo, aproveitando junto. É isso. E você, Ben? Eu diria o que eu sempre falo, esse tipo de interação e tal, que tipo, vem para cá, porque não tem lugar melhor para, na minha opinião, vir. E eu não sei, eu acho que concordo muito com essa parada do hebraico que a Tamar falou, também tive uma experiência um pouquinho diferente, eu não fiz o Yael nem nada, foi meio que uma balagana, sinceramente, para mim, porque aqui em Israel ele é um pouco diferente do Brasil, eles ligam muito para quem você é, não ligam só, fez o Enem, tá aí com a sua nota, tirou 800, está dentro. Aqui não, aqui ligam para quem você é, ligam de onde você veio, lembro da quantidade de reuniões que eu tive em Zoom, de vir para cá, conversando sobre quem eu sou, porque eu quero vir para cá, como o background, porque eu nunca fui aluno genial, então eu não tinha todos os SATs, ACTs, todas essas coisas que as pessoas acham que para vir para Israel tem que ter. E eu acho que a galera tem que, tipo, quem tem, é diferente, né? Quando a gente está na escola, isso é uma coisa que eu converso com as pessoas da organização da minha escola, que eu acho que a gente tem que trazer mais para dentro da comunidade judaica, pelo menos do Rio, que falam muito de universidade americana, então as pessoas têm muita noção de como é que é exatamente a aplicação. Só que para a universidade israelense, da minha turma, do IES, hoje em dia, tem 2 pessoas aqui, e nós fomos as pessoas que correram atrás, nós fomos as pessoas que viemos, que enchemos o saco das pessoas, que lutamos para chegar aqui, e percebemos que é possível, é fazível. E então, eu acho que é isso. Acho que as pessoas têm que, tipo, manter uma cabeça aberta, pensar que é uma baita opção, é fazível e é maravilhoso, gente. Melhor decisão da minha vida. Na primeira semana, pensei, será que é bom mesmo? Depois de 2 horas, não quero mais voltar para o Brasil. Visitar, óbvio, mas aqui é minha casa agora. Eu preciso adicionar só uma coisa. Ai, desculpa, eu te cortei. Pode falar. Ah, tá. No meu caso também. Então, uma coisa que eu falei muito com meus amigos, né? Eu estudei no IB, então eu tive esse negócio a mais, né? Do currículo internacional, preparação para faculdade, estar fora. Mas é uma conversa que eu sempre tinha com meus amigos, que a gente sempre gostou muito desse negócio do fora, né? De estar fora, porque a gente não tinha o vestibular, meu vestibular me matar, não importa como eu tiver no dia, a nota que eu tirar vai me determinar para o resto
pro resto da minha vida, né, entre aspas. Mas, assim, a gente gostava muito dessa opção de a faculdade quer me conhecer como pessoa, quer saber o que eu faço, minhas capacidades, tudo mais, além da minha nota. E aí, para mim, eu também gosto muito que no meu, né, que eu fazendo artes, parte do processo seletivo foi eu mostrar meu portfólio. Então, tem isso para se considerar, que, tipo, eu não tive, assim, para mim não foi um pouco de preparação, mas eu consegui pegar, tipo, trabalhos ao longo dos anos, os meus melhores que eu achava, mais variados e tudo mais, colocar num só. E aí eu tive também reuniões de Zoom, eles perguntaram sobre mim, sobre meus trabalhos, queria saber um pouco de tudo, e além do negócio de notas, de diploma e etc. Então, é muito importante, e é uma coisa que a gente não vê muito na nossa sociedade, na faculdade, no Brasil. Então, eu acho muito interessante, muito importante, muito legal. E você, Xussa, o que você diria, para além do seu trabalho, também da sua experiência, que você diria para alguém que está interessado em estudar em Israel? Olha, o que eu diria é que, bom, as pessoas que olham para o mundo e falam, vou estudar fora, muito olham para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Austrália como primeira opção que vem na mente, porque são realmente os destinos mais tendenciosos aí no mundo, né? Agora, eu diria que, olhando para Israel, você vê uma qualidade acadêmica excelente, quase tão boa em termos de rankings quanto as melhores do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, mas num país que eu acho que de clima, em geral, é muito mais agradável, pelo clima mediterrâneo, ser calor praticamente o ano inteiro, ter praia, pela diversidade cultural, que muitas vezes esses outros países não vão ter, né? Então você poder justamente comer o hummus, ao mesmo tempo você tem comidas de outros lugares, ao mesmo tempo você consegue dialogar com pessoas de todos os lugares do mundo, porque é um caldeirão cultural, né? E tendo essa coisa a academia não é tão engessada, no sentido de que, é mais transversal a comunicação com um professor, com um coordenador, e a possibilidade de fazer um projeto com alguém, de maneira que começa um pouco mais informal e depois se formaliza. Então diria que tem essa coisa na academia israelense de ser um pouco mais flexível às ideias dos alunos, a uma conexão com outros alunos ou com professores, do que costuma ser nessas universidades mais tradicionais americanas ou europeias, né? E acho que em relação a preços também é muito, muito, muito mais em conta fazer um programa internacional, não estou nem falando programa em hebraico, que aí sim é muito, 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 muito mais em conta, do que você fazer num país como os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa, em que os valores tendem a ser mais caros. Então, é isso, é excelência acadêmica, com preço em conta, com mais flexibilidade para você desenvolver projetos que você não teria em outros países, mais essa comunidade internacional, num país agradabilíssimo de clima, de cultura, de gente, né? Então, acho que por tudo isso vale a pena, independente se você tem alguma conexão prévia por conta de ser judeu ou não com o país, né? E talvez o Maurício tenha tido essa visão quando ele optou ir para Israel em detrimento de outros países para ir estudar, talvez ele possa complementar. Nossa, com certeza. Eu recomendaria sem dúvida nenhuma. Foi uma decisão muito acertada, como eu te falei, eu falei no começo, já está me rendendo mudanças significativas de patamar profissional, porque as pessoas onde eu trabalho sabem da qualidade disso daqui, né, e do que eu consegui em Israel. Então, assim, recomendaria demais. Acho que, beleza, as pessoas têm que ter em mente que o hebraico é hebraico, não é inglês, não é espanhol, mas assim, de novo, eu fiquei super acolhido numa comunidade internacional. Você pode sim ter a opção de nem mergulhar nesse universo, como o André disse, né, eu vim para estudar e voltar. Então, acho que o hebraico, você tem que saber que ele existe, mas ele não necessariamente impede, pelo contrário, recomendaria super. Acho que não só pelo custo, mas Israel tem muita flexibilidade nos programas também. Você pode fazer de 1 ano, você pode fazer de 2 anos, você pode fazer uma tese, você pode não fazer tese, ir direto para o profissional. As universidades tendem a te escutar, apesar de ter um pouquinho de burocracia de vez em quando, mas isso em qualquer país tem. Então, eu super recomendaria, foi uma decisão super acertada.
Eu sou muito grato pela Universidade de Haifa, pela receptividade que eu tive em Israel no geral. Visitei, inclusive, outras universidades também, fui super bem recebido, e estou até pretendendo, inclusive, continuar esse contato. Estou vendo aí como é que eu viabilizo, porque agora, né, eu trabalho também, mas eu não quero me afastar, quero, inclusive, voltar a interagir com esse universo acadêmico que faz muita falta. E recomendo super para todo mundo aí. E eu concordo muito com o que o André falou. É exatamente isso, vale super a pena. Israel está de braços abertos, Israel é o mundo, tem gente do mundo inteiro ali, você vê comunidades fortes de vários lugares, assim, então para mim super recomendo ir. Acho que foi uma decisão super boa que eu tive e que está rendendo frutos aqui. Legal, então queria agradecer bastante ao André Chucide, o Chussa, ao Maurício Almeida, o Ben Resnick, a Tamar. Tamar, eu tô com medo de errar seu sobrenome, me ensina aí como que fala para eu não errar. Chacruca, todo mundo. É difícil, é normal. E também a Tamar Chacruca, eles que estiveram aqui com a gente, todos com experiência de terem estudado ou estarem estudando em Israel. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.